Olá, amante do terror. Mais um experimento maluco com o SCP-999. Já foi testado com o 682 oficialmente e já teorizamos o que poderia acontecer se ele se encontrasse com a SCP-053. E o resultado não foi nada bom. Contudo, o Tickle Monster foi capaz de curar momentaneamente a raiva profunda de seu possível irmão 682. Mas e se agora, em vez do 682, ele fosse colocado para tentar acalmar a raiva do SCP-096? Acho que todos que estão aqui neste canal já sabem de cor e salteado quem são ambos SCPs, então eu não vou perder tempo aqui explicando o que são eles. Se quiserem ver, vão na playlist sobre SCPs. Bom, é bem importante saber que, na minha concepção, SCP-053 nunca foi capaz de deixar o 682 feliz, e sim intimidado. Logo, usei a mesma hipótese no experimento hipotético feito com o 096. Então nunca vimos de fato o 096 ser acalmado antes que ele consiga de fato obliterar o seu alvo. Outra coisa, se você não lembra, o que acontece se o SCP-096 não conseguir eliminar o seu alvo? Vimos isso na batalha entre ele e o 682, que ele obviamente não conseguiu matá-lo por ele ser imortal. Então, o que acontece é que ele simplesmente desiste. Sim, não acontece nada demais. Ele simplesmente desiste, mas só faz isso depois de tentar por muito tempo, até ele perceber que, independentemente dos seus esforços, ele nunca vai conseguir matar. Já com o SCP-999, não sabemos se ele é imortal ou não, já que o pessoal da Fundação não foi cruel o bastante para testá-lo com outros SCPs, apenas com o 682. Porém, nessa luta entre ele e o 682, já podemos tirar bastante coisa. Se ele é imortal ou não, não sabemos, mas que ele é com certeza muito resistente, não há dúvida, pois o 682 pisou diretamente em cima dele e não fez nenhum arranhão. Acredito que o SCP-999 seja incapaz de sentir dor física, pois o mesmo não possui nervos, que são os responsáveis por enviar sinais de dor para o cérebro. Ele também aparentemente não pode ser destruído por ataques físicos, mas não se sabe se o fogo ou alguma explosão pode matá-lo, e eu não acho que a Fundação está disposta a tentar a sorte. Bom, com isso vamos tentar montar o cenário, como fizemos das outras vezes. Assim podemos contar exatamente como poderia ser, e eu nem preciso falar que isso é só uma hipótese e que não se deve levar nada como verdade absoluta. Bom, vamos lá. Tudo começa depois do encontro entre o SCP-096 e 053, onde o 096 conseguiu superar o seu trauma depois de algumas horas, e chegou a vez de ser testado contra o 999. Talvez a morte não seja a real solução. Que tal a felicidade? Bom, é isso que nós vamos ver. Os funcionários viram que o teste com o 682 foi um sucesso e decidiram testar com o 096 para ver se o mesmo iria acontecer. Fizeram todo o procedimento padrão e colocaram os dois na mesma cela, e então 2 classes D foram designados para tirar o saco do rosto do 096 e saírem de lá imediatamente, antes que ele fosse ativado, e eles o fizeram. Como o SCP-096 vive numa profunda depressão, então seria o alvo perfeito para o 999, então ele iria direto para cima do 096, só que para isso ele teria que olhar no seu rosto, e bem, foi isso que aconteceu. Toda aquela gritaria do 096 começou a rolar, e antes que o 999 conseguisse chegar até ele, o 096 já partiu a toda velocidade para cima de Tickle Monster e começou a tentar desmembrá-lo. Só que isso não estava dando certo. Quando ele arrancava um pedaço, ele se regenerava instantaneamente e não esboçava nenhuma reação de dor ou sequer desconforto. Vendo que desmembrar não estava dando certo, ele começou a tentar bater com toda a força em 999, só que as suas mãos ultrapassavam o corpo dele. E para você ter uma noção, os golpes de 096 abriam buracos no chão, que era feito de concreto reforçado, mas que não faziam nada no corpo de 999. Até que chegou uma hora em que a mão de 096 ficou presa no corpo de 999, como se ele estivesse o segurando. E logo em seguida,
começou a se enrolar no corpo de 096, que desesperado começou a tentar jogar o 999 para longe, mas sem sucesso, até que Tickle Monster ficou no topo de sua cabeça. O 096 desesperado começou a correr em círculos, tentando tirar aquilo da sua cabeça, se batendo nas paredes, se jogando no chão e até pulando no teto, mas nada adiantava. O 999 não iria sair de lá de jeito nenhum, não até ele curá-lo como fez com o lagarto, não até ele fazê-lo ficar alegre. Até que em um momento, o 096 parou de correr e gritar, e começou a andar. E finalmente parou de tentar lutar. Ficou andando por alguns segundos. Ele ficava tremendo como se seus instintos falassem para ele continuar, mas ao mesmo tempo, o efeito do 999 não deixava, e ele então parou completamente. Depois de um tempo parado, o 096 se sentou no chão e abriu um sorriso um tanto perturbador em seu rosto. Parece que ele não sabia como fazer aquilo, e só foi uma reação involuntária do seu corpo por causa do 999. E então ele começou a fazer um som. Soava como uma risada. O SCP-096 estava dando pequenas risadas, como um... Não gargalhava como o 682, mas era como se ele tivesse finalmente encontrado um descanso para sua raiva e esqueceu completamente que o 999 olhou para o seu rosto. Eles mandaram 2 classes D olharem para o 096, e adivinha só? Nada aconteceu. 096 só continuava a dar breves risadas. Soldados então, antes de tirar o 999 de cima do 096, o levaram até a sua cela de contenção, e aí sim tiraram o 999 de lá, oferecendo doces para ele. E mesmo depois de ele sair de cima do 096, ele continuou com um sorriso. Não ria mais, mas continuava alegre. Mas assim como aconteceu com o 682, não foi para sempre. Com o tempo, o sorriso foi se desmanchando, dando lugar àquela expressão triste e vazia, com o comportamento normal do 096. Mas valeu a tentativa. Então o SCP-999 seria sim capaz de curar o 096 por um momento, pois se ele conseguiu curar o ódio profundo do 682 por toda a humanidade, por que ele não poderia curar o 096, que só possui raiva por aqueles que olham o seu rosto? Acredito que a habilidade do SCP-999 não tenha a ver com o fato de ele fazer cócegas, mas sim que tenha algo a mais nele, algum tipo de encanto que aflora os sentimentos bons, pois foi capaz de curar o 682, mesmo que momentaneamente. Com este vídeo, tiramos 2 coisas: que SCP-999 tem realmente muito potencial e que SCP-096 não é mau, apenas triste, e seria bom para ele, mesmo que por um momento, ter algum tipo de felicidade em sua vida obscura.